Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Hoje a gente mergulha num dos capítulos mais visualmente poderosos e, francamente, bem estranhos da Bíblia. Com certeza. Estamos falando de um profeta que se torna tipo um artista de performance para entregar uma mensagem de vida ou morte. É uma passagem que desafia a nossa imaginação. As ordens que o profeta Ezequiel recebe são extremas. Não são discursos, sabe? São encenações. Exato. E o material que a gente está analisando nos ajuda a decifrar não só o que ele fez, mas por que precisou ser feito de uma forma tão dramática. Exatamente. A missão aqui é entender por que um homem de Deus precisaria desenhar uma cidade num tijolo, montar um cerco em miniatura, deitar-se de lado por mais de um ano. E comer uma ração de fome. Isso. Vamos desvendar o método por trás dessa aparente loucura. E o mais importante, né? O que essa performance toda comunicava a um povo que estava, assim, à beira do colapso. O estudo que a gente viu vai fundo na psicologia e na teologia por trás desses atos. Mostrando uma comunicação divina que precisava ser vista, né? E sentida, não apenas ouvida. Exato. Ok, então vamos analisar isso. Antes da gente entrar nas ações em si, o material que estamos usando destaca algo fundamental. Havia um objetivo duplo em tudo isso. Isso mesmo. Não era só uma mensagem para o povo de Israel. E essa é a primeira chave para entender o capítulo. O primeiro alvo, claro, eram os exilados na Babilônia, com quem o Ezequiel vivia. A fonte os descreve como rebeldes. Para um público assim que provavelmente já estava calejado de ouvir sermão, de ouvir advertência, as palavras já não eram suficientes, sabe? Elas viraram um ruído de fundo. Então era preciso uma espécie de terapia de choque profética. Era criar uma cena tão bizarra, tão pública e, assim, persistente que fosse impossível de ignorar. Impossível. Forçar as pessoas a parar e perguntar: o que aquele homem está fazendo deitado no chão há meses? A mensagem precisava quebrar a barreira da indiferença. Precisamente. Era uma performance de rua sagrada, projetada para ser inesquecível. Mas o segundo objetivo, que a nossa fonte destaca como talvez o mais comovente, era voltado para o próprio Ezequiel. Ah, isso é interessante. Deus estava, ao mesmo tempo, moldando o coração do seu mensageiro. Era um pouco. Isso muda completamente a perspectiva. Não era só uma mensagem para o povo. Deus estava, na verdade, fazendo uma espécie de intervenção no próprio profeta. Exato. Quebrando o coração do mensageiro para que ele pudesse sentir o peso da mensagem que carregava. Exatamente. Ao representar o sofrimento do povo, ao sentir na pele uma fração da dor que estava por vir, ele se identificava com a angústia da nação. Nossa. O estudo que a gente tem usa uma frase marcante. Diz que isso o tornaria um servo de Deus muito mais capaz de entender e de exortar aqueles que estão nessa mesma situação. Isso desmonta completamente a imagem do profeta como um mero carteiro divino, sabe? Alguém que só repassa um recado. Ele tinha que encarnar a mensagem, sofrer a mensagem. Viver a mensagem. Ele não falava de uma posição de distanciamento, mas de dentro da experiência, com uma empatia forjada no próprio sofrimento simbólico. É uma lição profunda sobre a natureza do ministério. A mensagem mais poderosa não é a que a gente só fala, né? É a que a gente vive. Exatamente. Tudo bem, então entendemos o porquê por trás de tudo. Mas como isso funcionou na prática? A primeira ordem que ele recebe já é algo, assim, saído de um filme. É extremamente visual. Deus manda Ezequiel pegar um tijolo de barro, que era um material de escrita comum lá na Babilônia, e desenhar nele um mapa da cidade de Jerusalém. Um mapa? Isso. E depois ele deveria construir uma maquete de um cerco militar ao redor do tijolo. Rampas de ataque, torres de cerco, acampamentos, uma cena de guerra em miniatura. Era uma profecia encenada, um trailer terrível do que estava por vir. O material nos lembra que isso era um anúncio direto do que aconteceria em 586 a.C. O cerco implacável dos babilônios e a destruição completa da cidade. Cada detalhe daquela maquete era um aviso. E o estudo que a gente está analisando foca num detalhe crucial. Ezequiel deveria colocar uma assadeira de ferro. Sim, funcionando como um muro de ferro. E entre ele mesmo e a cidade em miniatura. E isso é devastador.
porque, para as pessoas que assistiam, o profeta representava a presença de Deus. Claro. Então a mensagem não era só sobre um ataque inimigo. Era Deus declarando publicamente: acabou. Eu não estou mais acessível. Há uma barreira intransponível entre nós. O impacto psicológico disso deve ter sido esmagador. Numa cultura que via a proteção divina como sua identidade, sua única esperança, essa imagem do muro de ferro era a declaração visual do abandono. É terrível. E a fonte faz uma conexão direta com aquela ideia de as suas maldades separaram vocês do seu Deus. A comunicação era clara, a proteção divina tinha sido retirada. A cidade estava por conta própria. Exato. E não havia mais intercessão possível naquele momento. Se a maquete do cerco já era bizarra, o que vem a seguir leva a exigência ao nível, quase desumano. Ele teve que ficar imóvel. Sim, essa é a segunda ação, e talvez a mais enigmática. Ele foi ordenado a deitar-se sobre o seu lado esquerdo por 390 dias. 390 dias. E depois virar-se para o lado direito por mais 40 dias. O propósito era carregar, simbolicamente, a iniquidade, o pecado acumulado do povo. A primeira pergunta que vem à mente é: por que esses números tão específicos, 390 e 40? Não parece aleatório? E não são. Aqui o nosso material de análise oferece uma cronologia bíblica fascinante. Os 390 dias, deitados sobre o lado esquerdo, representavam a casa de Israel, o Reino do Norte. Certo. Segundo o cálculo apresentado, esse número corresponde exatamente aos 390 anos, desde a divisão do reino, depois de Salomão, até a destruição de Jerusalém. Foi um período marcado pela idolatria e desobediência do Reino do Norte. Isso é impressionante. Então não é um número simbólico vago, tipo muitos dias. É um cálculo preciso. Cada dia deitado representava um ano de rebelião. Exatamente. A mensagem era matemática. Cada ano de pecado tem um peso, e vocês estão vendo o peso total agora, representado nesse homem imóvel no chão. Exato. E depois ele se vira para o lado direito por 40 dias para carregar a iniquidade da casa de Judá, o Reino do Sul. E aqui o estudo aponta para um significado profético de longo alcance, que vai além daquele momento. Como assim? A análise sugere que esses 40 dias representariam profeticamente os 40 anos de injustiça que começaram com a rejeição do Messias por volta do ano 30 depois de Cristo. Nossa! E que culminaram na destruição total de Jerusalém pelos romanos no ano 70. Essa conexão é de tirar o fôlego. A profecia, então, não se limita ao cativeiro babilônico. Ela se projeta para o futuro, para a destruição romana. Sim. É como se dissesse que o padrão de comportamento que levou à primeira destruição, se repetido, levaria à segunda. A história rima, de forma trágica. Precisamente. A imobilidade de Ezequiel era um sermão silencioso sobre o peso de séculos de desobediência. Mas a fonte faz uma ressalva teológica muito importante aqui. Que seria? A ação de Ezequiel, embora representasse o carregar do pecado, era puramente simbólica. O texto do nosso estudo é claro, não tinha nenhum valor substituto. Ah, entendi. Ele não estava pagando pelo pecado do povo ou expiando a culpa deles. Era uma demonstração, não uma expiação. Perfeito. A análise afirma que a ação de Ezequiel serve como um prenúncio do sacrifício de nosso Senhor Jesus. Ezequiel demonstrou visualmente o peso esmagador do pecado que a nação carregava, mas ele não podia removê-lo. Era um sinal. Um sinal que apontava para a necessidade de um sacrifício verdadeiro e definitivo que ainda estava por vir. A próxima ação simbólica é talvez a mais visceral. Ela sai do campo visual do cerco, da imobilidade e vai direto para o estômago. Trata da fome. Sim, e os detalhes são chocantes. Ezequiel teve que comer alimentos extremamente racionados e beber água contada. A fonte especifica os valores. Cerca de 200 gramas de pão por dia. 200 gramas. E apenas 0,6 litros de água. O comentário do nosso material é que isso era muito menos do que a necessidade diária no Oriente Médio. É uma dieta de fome. Mal dá para sobreviver. A mensagem aqui é brutalmente direta.
A vida dentro da cidade sitiada vai ser um pesadelo de privação. E o pão em si também era um símbolo, né? Com certeza. Era feito com uma mistura de grãos que não era ideal. Trigo, cevada, favas, lentilhas. Era um pão de escassez, feito com que sobrasse. Restos. Mas o ponto mais chocante era a forma de preparo. A ordem original de Deus era que Ezequiel assasse esse pão sobre excremento humano. E é aqui que a coisa fica realmente perturbadora. Dá para entender perfeitamente o protesto de Ezequiel que vem a seguir. Não se tratava só de fome, Não. mas de uma humilhação ritual. Forçá-los a quebrar as leis de pureza que eram o centro da identidade judaica. Exatamente. A mensagem era: a necessidade vai ser tão extrema que as regras que definem vocês serão quebradas. A sobrevivência vai se sobrepor à pureza ritual. Mas como você disse, é um momento incrivelmente humano aqui. Ezequiel protesta. Sim. Ele apela a Deus, dizendo que nunca na vida dele ele tinha se contaminado, que sempre foi fiel. E a resposta de Deus a esse apelo é fascinante. Ele não repreende o profeta por questionar. Pelo contrário, a fonte que a gente analisou chama isso de um momento comovente. Deus ouve a angústia de Ezequiel e permite que ele modifique o modo de preparo. Ele muda a ordem. Muda. Ele permite o uso de esterco de gado como combustível, que era algo comum, e não era ritualmente impuro da mesma forma. O que essa flexibilidade nos diz sobre a relação deles? Revela uma sensibilidade divina incrível. A análise da nossa fonte aponta. É comovente observar como Deus tem consideração com o direcionamento natural de nossa consciência. Ele sabe que precisamos de tempo para mudar nosso ponto de vista nesses casos. Que incrível. A mensagem do juízo era firme, mas a relação com o mensageiro era pessoal, cheia de consideração. O estudo conclui que essa sensibilidade divina serve de exemplo para nós nos relacionamentos com nossos irmãos. Ok, vamos juntar tudo isso. A gente tem um cerco em miniatura, com um muro de separação, um homem imóvel carregando o peso de séculos de pecado e uma dieta de fome e humilhação. Isso. Vistos juntos, não são atos isolados. São os 3 atos de uma tragédia anunciada. Exatamente. É a anatomia de um colapso nacional. Primeiro, a separação espiritual de Deus, simbolizada pela muralha de ferro. Certo. Segundo, o peso esmagador da história de pecado, tornado visível na imobilidade do profeta. E terceiro, é a consequência física e existencial disso tudo. A fome, a escassez, a perda da identidade. Então não era uma destruição arbitrária vinda do nada. Era uma consequência lógica. Era a colheita do que eles tinham plantado por literalmente 390 anos. Perfeitamente colocado. Ezequiel não estava só prevendo o futuro. Ele estava encenando a lógica interna da história de Israel até aquele ponto. A mensagem que se cristaliza é que o juízo é a consequência direta, inevitável, do pecado continuado e não confessado. As ações de Ezequiel eram a última e desesperada tentativa de Deus de fazer o povo enxergar essa conexão de causa e efeito. Antes que fosse tarde demais. Antes que fosse tarde demais. A análise de hoje sobre Ezequiel nos mostra o poder de uma comunicação que vai muito além das palavras. Às vezes, uma ação, mesmo que estranha ou chocante, pode carregar um peso e uma verdade que, 1000 discursos não conseguem transmitir. Sem dúvida. Mostra um Deus que, antes do juízo, esgota todos os recursos para ser compreendido. E isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Em nosso mundo tão saturado de informação, de palavras, onde tudo é dito e pouco é ouvido, quais são as ações simbólicas em nossas vidas e em nossa sociedade hoje que comunicam as verdades mais profundas, para o bem ou para o mal? O que está encenando uma mensagem que talvez a gente não esteja conseguindo ouvir? Que Deus abençoe todos os ouvintes.